Um Deus ausente e crédulo. Deus abençoe a vida de todos, aqueles que aqui estão e os que acompanham pela internet. Que esta mensagem possa trazer paz, alegria e edificação ao seu coração. Você já sentiu alguma vez que, embora orando, buscando a presença de Deus, você sentiu em algum momento que Deus estava ausente? Você teve o sentimento de que por mais que fizesse, por mais que trabalhasse para Deus, parecia que Deus não estava aí, nem aí? Já sentiu numa situação em que, tendo de tomar uma decisão muito importante na vida, e fazendo isso debaixo de oração, parece que Deus não respondia para dizer a você o que você deveria fazer? Já passou por esses sentimentos? É sobre isso que eu quero tratar agora, sobre um Deus que muitas vezes nos parece ausente e crédulo também em relação às pessoas. E eu quero basear essa minha palavra no texto de Marcos, capítulo 12, de 1 a 9, que é uma parábola de Jesus, uma história que Jesus contou e que diz o seguinte: Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma cerca, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo, e a este feriram na cabeça e ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais ainda a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O Senhor Jesus conta esta parábola em relação ao povo de Israel, aos judeus, em especial aos líderes dos judeus, porque os líderes é que determinavam o caminho que Israel iria trilhar. E o objetivo dessa parábola é muito claro, e Jesus deixa claro isso para eles. O objetivo é o seguinte: Israel é a vinha, o reino de Deus é a vinha. E Deus acerta com Israel que ele deva dar a vinha ao reino de Deus. Israel é este povo, os lavradores, com quem o Senhor faz um acerto para cuidar daquela vinha e pagar o arrendamento devido, conforme o tempo certo. Então, o reino de Deus, a revelação de Deus foi dada a Israel com essa finalidade. Mas, ao invés de, no caso da parábola, os lavradores pagarem corretamente, não. Toda vez que foi enviado os mensageiros para receber o dinheiro daquele senhor, que era o dono da vinha, eles maltrataram e mandaram de volta de mãos vazias e alguns mataram. Então, Israel não fez o que Deus queria.
Israel não foi digno da aliança que Deus fez com eles. Israel não produziu os frutos que Deus queria ver. Os frutos do amor, os frutos da misericórdia, os frutos da compaixão, os frutos da justiça, os frutos da paz, os frutos do respeito ao próximo. Não, Israel não fez nada disso. Não cumpriu isso. Pelo contrário, viveu uma história de violência, de matança. Mataram os profetas e desprezaram os humildes, os pobres, aqueles que mais precisavam da ajuda dos líderes. Então, Israel não cumpriu sua parte na aliança. E aí, na parábola, o dono da terra diz: vou mandar meu filho respeitarão. Quem é esse filho que vem? É Jesus. E quando Jesus vem, o que acontece com Israel? Israel rejeita o filho. Não Israel por completo, porque alguns creram em Jesus. Mas a liderança, os líderes que governavam a nação, que levavam a nação por aquele caminho que achavam melhor, estes rejeitaram a Jesus. E Israel, como nação, rejeitou Jesus como o Filho de Deus, o Messias escolhido. E ao rejeitar, o mataram. E aí Jesus está profetizando acerca da cruz, que alguns dias depois de falar esta parábola, ele vai ser pregado exatamente pelos líderes de Israel. E o que Jesus diz? A vinha será tirada desses homens, esses homens serão castigados, a vinha será tirada deles e dada a um outro povo que produza bons frutos. Aí Jesus está falando da sua igreja. O outro povo, com quem Deus fará aliança no sangue dele, e que dará bons frutos. Fará o que Deus quer. Muito bem. Mas o que eu quero meditar aqui é em duas expressões de Jesus e ligando essas expressões a Deus. Porque na parábola, o homem, o dono da vinha, que cuida da vinha, cuidou corretamente da vinha, cuidou bem da vinha e depois arrendou. Ele primeiro cuidou da vinha. A vinha estava produzindo. Depois ele arrenda para esses lavradores. Esse homem na parábola é comparado a Deus, Deus Pai, que vai enviar seu filho. É comparado a Deus. Claro, numa parábola, nós não podemos todos os detalhes, dizer tal detalhe é essa coisa, tal detalhe é outra coisa, não. O que importa numa parábola é o ensinamento principal. Mas, a partir dessas duas frases, e olhando também outros textos bíblicos, eu quero trabalhar com vocês a imagem que Jesus passa de Deus comparando com este dono da vinha. E eu quero chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro aspecto é o da ausência do dono da vinha, ali onde a vinha estava. Então diz o versículo 1, um homem plantou uma vinha, cuidou dela, tal, depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Então na parábola ele foi para um outro país. A vinha continuava sendo dele. Ele era o dono da vinha. Ele arrendou a vinha. Ele alugou a vinha para que aqueles lavradores cuidassem da vinha, produzissem, eles iam ganhar a colheita e uma parte da colheita iriam devolver para o dono. Mas os lavradores, não eram os donos da vinha. Não foi uma venda, ele não vendeu a vinha, ele arrendou a vinha. Ele alugou a vinha. Portanto, a vinha continuava sendo dele. Mas acontece que ele se ausentou do país, então ele não estava na vinha. Ele não sabia o que acontecia na vinha. Ele não estava ali. Esse é da parábola. Agora vamos falar de Deus.
Você nunca teve a sensação de que Deus não está presente quando você precisa? Você nunca teve a sensação de, no sofrimento, perguntar: onde é que está Deus que não resolve isso? Onde é que está Deus que não dá cura? Onde é que está Deus que não faz com que minha família se agregue de novo, minha família se ame de novo? Onde é que está Deus quando eu, trabalhando bem, fazendo as coisas corretamente, sofro uma injustiça e sou demitido? Onde é que está Deus que não faz nada quando eu sofro a injustiça? Isso é algo que nós temos muitas vezes como sensação. Onde é que está Deus? Porque Ele não age. Porque Ele não faz, Ele não realiza. E a gente se pergunta: onde é que está Deus? Quantas vezes uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, pergunta: onde é que está Deus que meu filho morreu e não o protegeu? Quantas vezes? Lembra quando Jesus estava no lugar e recebeu uma mensagem: olha, teu amigo Lázaro está doente. Ele permaneceu naquele lugar ainda alguns dias. E nesses dias Lázaro morreu. Quando ele foi para lá, o que é que Marta, a irmã do Lázaro, diz a ele? Se tu estivesses aqui, meu irmão não morreria. O que ela disse, em outras palavras? O Senhor se ausentou, meu irmão morreu. O Senhor não estava aqui. Então veja, há muitas vezes dentro de nós o sentimento de que Deus está ausente. Nós temos que tomar uma decisão importante, a gente ora, a gente busca tal, ausente. Ele não diz nada, ele não fala nada, e a gente tem que tomar aí alguma decisão. Muitas vezes nós temos a sensação da ausência de Deus. E veja, isso está até na Bíblia. Lá no Salmo 13, versículos de 1 a 4, nós temos um salmo que é uma oração. Veja o que esse salmo está dizendo. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Muito bem. Você está vendo nesse salmo que ele está dizendo? Senhor, até quando te esquecerás de mim? O Deus ausente. O Deus que não está aqui. Está num país distante. Ele não está aqui comigo. Eu estou precisando tanto dele e ele não está comigo. Ele está num outro país. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando não virás em meu socorro? Até quando? Porque o Senhor anda ausente demais. Até quando, Senhor? Você está entendendo? Esses sentimentos todos nós temos. Esses sentimentos estão na Bíblia, de pessoas humanas como nós, eu e você. Então, quando Jesus nessa parábola fala do dono da vinha ausente e liga esse dono a Deus, é preciso que a gente perceba que muitas vezes Deus nos parece ausente. É a nossa sensação, é o nosso sentimento. Deus está ausente. Por isso que no Salmo ele chora, ele se entristece. E ele diz: se o Senhor continuar ausente, vou morrer. Deus está, e nos parece muitas vezes ausente. Agora, nós sabemos, pelas Escrituras e pela nossa fé, que Deus nunca
está ausente. Nunca, jamais. Porque ele diz, estarei contigo o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias. Em outro lugar, lá em Isaías, ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu comigo estás. Deus sempre está conosco, mas a nossa sensação, o nosso sentimento é que às vezes ele está ausente de nós. Ele não está conosco, ele não nos ajuda. Com essa questão, a essa sensação de que Deus está ausente, nós podemos resolver de duas formas diferentes. Primeira forma, eu posso desprezar esse Deus ausente e dizer, já que ele não está comigo, já que ele não está aqui, já que ele não me ajuda, então eu o desprezo, deixo ele para lá também e não quero saber mais dele. Vou viver a minha vida e não quero mais nem pensar nesse Deus. Seguir os mandamentos dele, de jeito nenhum. Viver os valores dele, não quero nem saber. Então, nós, a essa sensação de ausência de Deus, nós podemos responder com o desprezo de Deus. Se ele não está aqui, eu também não vou estar com ele. Ele lá, eu aqui, eu sigo o meu caminho sem ele. Essa é uma primeira resposta. Mas tem uma outra resposta. É a resposta da fé. Eu tenho a sensação de que ele não está aqui. Eu tenho a sensação de que ele se esqueceu de mim, de que ele me abandonou. Eu tenho a sensação de, se tu estivesses aqui, tal coisa não teria acontecido. Eu tenho essa sensação, mas eu permaneço crendo no Deus que é presente. A fé é uma resposta. E a fé é a resposta boa, é a resposta correta, diante de uma sensação de que Deus não está presente, de que Deus está ausente. A fé é uma resposta boa. E o que significa viver pela fé com a sensação de que Deus está ausente em ocasiões tão importantes para a vida da gente? O que significa isso? Significa que eu vou sempre lidar com Deus com base nessa fé. Ou seja, mesmo que a minha sensação seja de um Deus ausente, eu vou continuar orando. Mesmo que a sensação de que Deus não me responde, eu vou continuar meditando nas Escrituras. Mesmo que Deus não me pareça perto, eu vou continuar vivendo de acordo com os valores que Ele me ensinou através do Senhor Jesus. Você entendeu? Você tem a sensação de que Deus está ausente, mas você, pela fé, permanece ligado a Ele. Pela fé, acredita que Ele está com você. A sensação diz uma coisa, o sentimento diz uma coisa, mas a sua fé, a fé que vem de dentro de você, diz a você, permaneça com Ele, Ele está aí. Você não o vê, você não enxerga, você não percebe a ação dele, mas Ele está aí. Ele está presente, Deus é presente. Viva com a fé, mesmo tendo a sensação de que Deus está ausente. E um outro aspecto importante, com essa questão da sensação da ausência de Deus, é a seguinte, e aqui preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem a sensação de que Deus está ausente, mas sabe que Ele está presente, isso significa que você, e somente você, vai tomar as decisões por sua vida. E você vai tomar essas decisões baseado naquilo que são os seus valores de vida. Você vai tomar as decisões baseado no desejo do seu coração. Você vai tomar as decisões baseado no que você, e só você vai decidir.
Você pode ouvir conselhos de outros, ótimo. Conselho sempre é bom ser ouvido, mas é você quem vai definir sua vida. Então, nada diante de uma decisão, diante de um sofrimento, você chegar e orar assim: Deus, me dá um sinal do que eu devo fazer. Não. Essa não é a oração da fé. A oração da fé é: Deus me parece ausente, mas tem esse problema para resolver, essa decisão a tomar, esse sofrimento para enfrentar, eu vou enfrentar. Eu vou decidir. Eu vou, com base no meu pensamento, com base naquilo que eu desejo, eu vou decidir. E decida. E viva. Outro erro, preste atenção, outro erro é você chegar e alguém, você está com uma dessas dificuldades, sente Deus ausente, e alguém lhe diz: eu profetizo que vai acontecer isso com você, ou que você tem que tomar tal decisão. Se alguém diz: eu recebi uma palavra do Senhor que você faça tal coisa. Aí você fica ouvindo alguém, um terceiro, que não é você, ficar orientando, dando decisão para algo que é seu. Então, nada de ir atrás da profecia que alguém lhe falou. Nada de ir atrás da ordem que alguém lhe deu para você fazer. Não. É você o dono da sua vida. É você que toma suas decisões de acordo com você. Uma coisa é ouvir conselhos. Outra coisa é alguém de fora determinar o que você faz. E você abaixar a cabeça para essa pessoa e fazer o que ela diz. Quando você mesmo não decidiu. Esse sentimento da ausência de Deus, ela é boa no sentido de nos ajudar a decidir por nós próprios. E isso é muito importante para você. Decida por você. Você tem um sofrimento a enfrentar? Enfrente com as suas forças. Você tem uma decisão importante a tomar e Deus não diz nada? Decida você, com o seu pensamento, com o desejo do seu coração. Você tem alguma coisa que você precisa fazer e não sabe o jeito? Ouça conselhos e vá por você mesmo. Essa ausência, esse sentimento, de ausência de Deus, nos leva a realizar as coisas por nós próprios. E isso Deus quer. Sabe, Deus não quer criança, Deus não quer criar crianças, no sentido da infantilidade, que toda hora Deus tem que ficar dizendo: faz isso, faz aquilo. Não, Deus quer filhos adultos, que saibam como é para viver e vivam, como Jesus, e vivam, e tomem decisões sensatas, por eles próprios, Deus quer nos fazer filhos adultos. Paulo diz isso: até que cheguemos à maturidade de homem perfeito. A maturidade de homem perfeito. Deus não nos quer crianças para sempre. Deus quer que a gente cresça, entendendo a sua vontade. A outra questão aqui, do dono dessa parábola, é o seguinte: ele manda um servo buscar o dinheiro que estava acertado. Aí o servo volta de mãos vazias, disseram: bateram em mim. Manda outro, a mesma coisa. Manda um outro, o outro nem volta, porque mataram ele. Manda muitos, o texto diz que ele mandou muitos mensageiros para cobrar aquilo que lhe era devido. Ele era o dono da vinha. Ele arrendou, ele alugou, ele queria receber. Mandou muitos mensageiros. Aí no final, ele diz assim, 6. Ora, tinha ele ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Esse homem era muito crédulo. Muito crédulo. Ele
Ele acreditou, depois mataram todos, mataram e bateram e enviaram de volta sem nada vários mensageiros. Ele achou que o filho dele iria ser respeitado. E iriam pagar o que deveriam ao filho dele. Muito crédulo, não é? Crédulo demais. O que isso implica em Deus? Será que Deus é assim, crédulo, acredita em tudo, acredita, as pessoas vão me respeitar, vão fazer o que eu quero? Será que Deus é assim, crédulo, acredita que todo mundo é gente boa? Todo mundo é legal? Todo mundo cumpre as obrigações? Será que Deus é assim? Claro que não. Deus conhece tudo e todos. Deus sabe do nosso pecado, da nossa fraqueza. Deus sabe, Deus conhece. Mas sabe o que esse texto quer dizer sobre Deus? Quer dizer que Deus sempre procura acreditar que o ser humano pode mudar. Deus sempre está dando a oportunidade do arrependimento para o ser humano. E que o ser humano pode mudar. Eu quero ler um pouco da história do Jonas. Eu creio que vocês conhecem bem. Um dia Deus chega para Jonas e diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja, a malícia, a maldade de Nínive era tão grande. Gente, Nínive foi uma potência naquela época, né? Potência que invadiu Israel, o reino do norte. Nínive era conhecida pela sua crueldade, pela sua maldade. Quando ela atacava e vencia um povo, ela matava de forma cruel. Os homens, quase todos, levavam as mulheres como escravas. Eles eram maldosos mesmo. Gente ruim. Assim era Nínive. Aí Deus manda o Jonas, que é de Israel, ir pregar em Nínive. Por quê? Porque a sua maldade, malícia, subiu até mim. Quer dizer, era um povo tão mau que a maldade chegou a Deus assim, está demais esse negócio. Aí o que Deus faz? Por que Deus já não castiga e destrói logo? Não. Deus vai mandar o profeta dele para Nínive, para pregar lá. E qual a mensagem de Deus? Arrependimento. Se bem que o Jonas, que não gostava, odiava aquele povo. O Jonas, quando foi para lá, falou: 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem de Jonas foi: vocês vão ser destruídos. Jonas não pregou arrependimento. Jonas pregou destruição. Agora, o povo de Nínive se arrependeu e buscou o Senhor. E buscou a Deus, o Deus verdadeiro. Quando isso aconteceu, Deus não destruiu a cidade. Aí, o Jonas fica zangado, que o que o Jonas queria era a destruição da cidade. Que Deus fizesse isso. Ele foi para lá para dizer isso, segundo ele. Aí Deus responde a ele: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Deus diz assim: ô Jonas, você teve compaixão aí de uma boboreira que cresceu e morreu? Eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas, uma cidade com 120 mil pessoas, eu não vou ter compaixão. Sabe, gente, a credulidade do dono da vinha, na parábola, ela tem em Deus esse lance de que Deus acredita que as pessoas podem mudar. De que Deus propõe às pessoas que mudem. Ou seja, isso é chamado na Bíblia de arrependimento, de mudança de vida, mudança de orientação. Então, Deus ele acredita que homens maus, cruéis, vingativos, ruins, que pessoas desse tipo podem mudar. Podem se arrepender e reestruturar sua vida com novos valores. Deus acredita nisso.
Nesse sentido, Deus é crédulo, mas é um crédulo no sentido positivo, do acreditar em alguém. Sabe quando uma pessoa está lá embaixo, na lama, desorientado, só fazendo coisa errada, e você vai e começa a aconselhar, a pessoa começa a te ouvir, e a pessoa começa a mudar de atitude, e a pessoa começa a melhorar, e depois a pessoa se estabiliza, e aí vai para frente, vai embora, e é uma nova pessoa, e você foi quem tirou ele lá de baixo, você foi quem aconselhou, você acreditou nele, ele poderia mudar, e isso de fato aconteceu. Já teve esse tipo de experiência? E a pessoa melhorou a vida? Por quê? Porque você acreditou nela, você investiu nela. É isso que Deus faz com todos nós. Não é apenas com os ruins que a gente considera, essa pessoa aqui não presta. Não é só com esses, é com esses também, viu? Mas é conosco. É com pessoas como eu e você. Deus acredita na gente mesmo sendo maus. Deus investe em nós mesmo sendo gente ruim. E Deus nos oferece a oportunidade do arrependimento para que a gente possa mudar. É por isso que quando Jesus começou o seu ministério, sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? Está lá em Marcos capítulo 1. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Sim, Deus acredita nas pessoas. Deus acredita que as pessoas possam mudar. E Deus propõe essa mudança para elas. E nós sabemos pela palavra que é Ele mesmo quem vai operar essa mudança. Mas aí é outra história. Deus acredita que as pessoas possam mudar. Sabe? Por isso que o dono da vinha, disse, eu enviarei o meu filho, a ele respeitarão. Deus enviou o seu filho, sabia que não iam respeitá-lo e que iriam matá-lo. Mas ele enviou porque ele acredita que o ser humano, por causa do sacrifício de Jesus, pode mudar de vida, pode ter novos valores, pode viver vidas dignas. Ele acredita nisso. Que Deus bom, hein? Que Deus que acredita em nós. Deus que nos ama, sabendo que nós somos, acredita em nós. Ele não é crédulo como o dono da parábola, mas ele investe em nós, acredita em nós, sabendo quem somos. Ele nunca é ausente, ele é presente. Ele nunca é crédulo, ele é um Deus que oferece arrependimento. Ele é um Deus que acredita que podemos melhorar. Que Deus bom é esse? Que Deus bom. É o Deus de Jesus. É o Deus que é Pai de Jesus. E que determinou que tudo isso acontecesse no seu Filho Jesus Cristo, na cruz do seu Filho, na vida que seu Filho dá a todos que nele creem, a todos que vivem conforme ele viveu e ensinou. Deus os abençoe a acreditarmos sempre. E mesmo que pareça que ele está ausente, não se preocupa não, ele está presente. E nós decidimos nossa vida. E nós nos arrependemos. E nós procuramos ter vidas dignas. Deus abençoe você.